Eu acho que a gente podia depois falar uma outra vez só sobre burnout, que isso aí ia dar um assunto para uma conversa inteira. Eu pago até consulta nesse. Gente, hoje eu tô com uma convidada aqui, que é a doutora Fernanda Xavier. Ela é psiquiatra. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Tinha lá 54, 55 especialidades médicas. Por que você escolheu psiquiatria? Obrigada pelo convite, Edson. Na verdade, não foi uma escolha de primeira opção, assim. Quando eu terminei a faculdade, eu gostava muito de cirurgia geral, mas aí, conforme eu fui trabalhando, eu vi que eu não queria a vida do cirurgião e que a demanda da psiquiatria era uma demanda grande, era um conteúdo que eu sempre me interessei muito. E aí eu resolvi fazer residência e foi na residência mesmo que eu me encontrei. Hoje eu adoro a minha especialidade, adoro o que eu faço. Que bacana. Conta um pouquinho dessa formação sua, né? Até para todo mundo saber. Tem gente que não sabe como que é a trajetória do médico, né? Começou ali, fez vestibular, passou para medicina. O que acontece depois daí? Eu fiz a faculdade aqui em Campo Grande, na UFMS, aí são 6 anos de curso. E aí, depois trabalhei uns 2 anos até decidir fazer psiquiatria. E aí eu fiz a residência na Santa Casa de São Paulo. Aí, a residência de psiquiatria são 3 anos, né? E depois da residência, morei lá ainda há algum tempo, fiz especialização em psiquiatria forense lá no HC e agora concluí de psicogeriatria também lá no HC. Aí retornei para Campo Grande. A gente está falando de pelo menos uns 10 anos de formação, assim. São 11 anos. 11 anos, pelo menos. Então levou 11 anos para você chegar no consultório e falar, agora eu vou começar a atender. E isso aí, retornei para Campo Grande, onde agora estou fazendo consultório e atendendo diretamente os pacientes. E me conta assim, no consultório, no dia a dia, quem que você atende mais? Homens, mulheres, criança, adulto? Eu particularmente atendo adultos e idosos e questão em relação ao sexo muito parecida. E os casos, a maioria dos casos são casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Tem bastante gente precisando. E me fala uma coisa, Fernanda, como é que é a hora que o paciente chega lá no seu consultório? Como que é a sua consulta? Assim, pô, cheguei aqui, vi que eu preciso procurar uma psiquiatra e encontrei a doutora Fernanda. Como que é a consulta? É assim? interessante falar, porque muita gente tem medo de ir no psiquiatra, né? Psiquiatra é médico de doido, às vezes fica com receio, o que eu vou encontrar quando chegar lá. E, na verdade, é uma consulta médica, como outra qualquer, em que a gente vai conversar, conhecer a pessoa, histórico de vida, histórico de saúde, medicações que a pessoa já fez uso, o que ela está sentindo ali. E aí a gente vai indicar os tratamentos, tanto com medicação, quando necessário, quanto as terapias e as orientações, né? E vou te fazer uma pergunta. Para ser psiquiatra, tem que ser um bom ouvinte? Ah, com certeza. Com certeza. É fundamental. A gente tem que ouvir para poder entender o que o paciente está passando, né? Toda a história de vida dele. Legal. Uma curiosidade. Normalmente, quem vai ao psiquiatra, essa pessoa acaba normalmente fazendo um acompanhamento durante algum tempo, não é? Não é só uma consulta. Não, isso é fundamental, porque o tratamento, né, a gente tem diversas medicações e ele vai variar conforme o organismo de cada um, como que vai ser a adaptação, a resposta, e a gente vai fazendo esse ajuste. O tratamento, ele em geral, vai de pelo menos 6 meses a 1 ano, dependendo do caso. Dependendo do caso. Então, às vezes tem gente que pode ser um pouco menos, tem gente que pode ser um pouco mais também. Sim. Tá, legal. Ó, Fernando, hoje a gente vai falar sobre um tema em especial que é a descriminalização da maconha. O que te levou a se interessar por esse tema especificamente, assim? Não tem como a gente falar em qualquer substância sem falar no prejuízo que ela traz para a parte emocional, psiquiátrica da pessoa. Então, a gente lida todos os dias no consultório com pacientes que fazem uso de substâncias, não só maconha, como cocaína, crack. E aí, essa regulamentação interfere diretamente na saúde da população. Você vê algum benefício do uso da maconha de forma terapêutica, assim? Como que você enxerga isso? Acho que é muito importante a gente diferenciar que a maconha, ela é a planta, uma planta que tem 1000 diferenças entre uma ou outra, a gente não tem um controle sobre isso.
ela em si não é um medicamento, não é indicado para tratar nenhum transtorno. Agora, o óleo de canabidiol, ele sim é um medicamento que é passado por processos químicos onde você consegue isolar o canabidiol ou controlar a porcentagem de THC. Então, ele se torna mais seguro para fazer o tratamento de algumas doenças. E aí ele se torna um medicamento. Isso, não a maconha fumada. Isso é a droga. O óleo de canabidiol, esse é o medicamento. Curiosidade, você prescreve em alguns casos quando precisa o canabidiol? São casos bem específicos, né? É mais indicado para alguns casos específicos de epilepsia. Eu particularmente vejo muita vantagem em casos de autista, com alteração de comportamento, idosos com quadro demencial. Consegue ajudar bastante nesse controle de uma agressividade e reduzir o uso de outras medicações que aí em doses altas vão ter outros efeitos colaterais. Para ansiedade, depressão em si, muitas vezes ele é fraco e os estudos mostram que ele é inferior às medicações. Então tem que avaliar muito caso a caso mesmo. Entendi. Então tem um pouco dessa onda, né? Porque o pessoal fala se é relacionado o canabidiol com a maconha, então tem gente que acaba confundindo isso também. E realmente a maconha não é tratamento. O óleo de canabidiol é para alguns casos específicos. E quando a gente fala assim de riscos, de efeitos colaterais associados ao uso da maconha, não do canabidiol, né? Especialmente do ponto de vista da saúde. O que você pode falar sobre isso, assim? A maconha ela é uma substância que ela gera um relaxamento e a pessoa utiliza muitas vezes com um objetivo recreativo, né? De eu ter aquele relaxamento, ter aquela sensação de prazer, um alívio, às vezes, de uma ansiedade. E aí o uso rotineiro numa quantidade grande, isso vai trazer prejuízos, né? A diferença de um remédio e do veneno é a dose. Então, se a pessoa usa em grande quantidade diariamente, já começa a trazer os efeitos colaterais. Que aí a gente vai ter uma lentificação do pensamento, a gente vai ter uma procrastinação, dificuldade de atenção, muitas vezes tem a queixa de déficit de atenção, mas tem um uso abusivo ali da maconha que leva esse quadro. E até pioram os sintomas de ansiedade. Ao fazer o uso, sente um alívio, mas depois, em torno ali de uns 2, 3 dias, que é o período que ela tem de efeito no corpo, isso é diferente das outras substâncias, que é muito rápido, a maconha ela tem uma duração no corpo de até 72 horas. Então, às vezes, a pessoa não correlaciona aquela ansiedade que ela tem com uma abstinência. E aí ela faz uso novamente para aliviar a ansiedade. Mas, na verdade, ela está aliviando uma abstinência, né? Então, é uma substância com o poder de causar dependência. Quando a gente está falando isso que eu ia te perguntar, então a maconha, efetivamente, ela gera dependência? Sim, é uma substância com potencial de dependência. Entendi. E quando a gente começa a falar assim, da parte da descriminalização da maconha, como é que você acha que isso pode impactar a saúde pública no geral, tanto de forma positiva quanto negativa, se existe esses dois lados também, né? Na parte de saúde pública, acho que interfere pouco positivamente, né? A substância, ela continua sendo ilícita, ela continua não tendo nenhum tipo de vigilância sanitária, de controle, de saber o que tem dentro daquele prensado. É o traficante quem vende, o controle de qualidade dele. Então, a população continua sobre esse risco, os usuários continuam nas mãos dos traficantes, né? E aí, a gente tem, agora foi determinado, 40 gramas, que é uma quantidade bem grande, assim. Uma pessoa que faz uso mensal de 40 gramas de maconha é uma quantidade muito grande, é considerada uma dependência grave. Então, o receio é a pessoa tendo essa facilidade de portar essa quantidade maior, isso pode precipitar ela a aumentar o consumo, né? E também pessoas que, às vezes, com medo de ir atrás, de buscar isso, essa tranquilidade, eu não vou ser preso, eu não vou ter uma punição, isso pode predispor a novos usuários. Talvez tenha uma chance de aumentar o número de usuários, então. Tem uma chance, sim. E você tem ideia disso, Fernando? Não sei se você vai saber também, mas você está falando em torno de 40 gramas aí.
Se a gente fosse comparar isso com cerveja, com álcool, como é que seria esse paralelo mais ou menos? Igual você falou assim, 40 gramas, cara que usa isso durante o mês é dependente, né? É difícil da gente comparar, até mesmo porque depende do quanto que a pessoa usa ali para fazer o cigarro, né? Você faz um cigarro fino, você mistura com tabaco, é muito diferente, muito difícil da gente quantificar isso, mas 40 gramas é uma quantidade grande que isso, se a gente for pensar, 40 gramas no uso mensal, né? Se a pessoa fizer mais do que isso, no uso diário, porque aí agora ela pode portar 40 gramas várias vezes ao dia. Também não tem como controlar, né? Não tem como. Eu acho que não tem como controlar o quanto a pessoa vai comprar, o quanto ela vai consumir e também tem essa questão do próprio controle de qualidade. Sim, como que a população está sujeita. Será que o traficante usou um agrotóxico livre de cancerígenos? A gente não tem nenhum controle de qualidade nisso. Você acha que isso vai começar a existir? Um controle de qualidade na maconha? Só se ela for legalizada. Só se ela for legalizada. Que por enquanto, isso é um ponto importante, né? O que a gente está falando aqui é descriminalização. Não é mais crime você ser pego com maconha, mas continua sendo crime, ela não está legalizada a compra ainda. Exato. Ela é uma substância ilícita, é proibido utilizar ela em locais públicos, é proibido vender, então a pessoa continua cometendo um crime, quem vende. E aí quem porta até 40 gramas não vai ser preso, ele não vai sofrer uma punição. Parece que estão falando de cursos de educação, mas ela pode sofrer processos administrativos. Porque se, por exemplo, ela estiver portando a maconha no local de trabalho, ela pode sofrer uma punição, um processo administrativo por isso, porque é uma substância ilícita. Então, isso até me deixou curioso agora, porque do jeito que você está falando, às vezes não é meio contraditório, tipo assim, você não vai ser preso se você estiver consumindo, se você estiver portando, mas você não pode comprar. Exato. É contraditório. Você acha que vai caminhar para talvez esse primeiro passo de não ser preso, que tá tudo bem você portar maconha, você acha que isso é uma porta de entrada depois para descriminalização da compra, do consumo, da produção da maconha? Acredito que sim. É um movimento mundial, né, da legalização da maconha. E aí eu acho que esse é o primeiro passo que o Brasil está dando para a legalização. Mas é um processo muito complexo. Então, acho que vai ser feita essa descriminalização e aí tem que ser feito muito estudo de como fazer essa legalização. Mas eu acho que é o primeiro passo, sim. E quando a gente fala desse aspecto mundial, você já acompanhou como é que isso tem caminhado tipo, em outros países que já descriminalizaram a maconha? Você tem, falando da sua área, especialmente da parte de saúde, da parte de psiquiatria, você tem algum número, alguma informação nesse sentido? Não tem os estudos, assim, não conseguiram comprovar benefícios nem malefícios, porque é muito recente. E cada país fez uma coisa diferente, assim, tem país que descriminalizou e que você pode plantar, tem país que você pode usar lá no coffee shop, tem país que legalizou, países que liberaram uma quantidade menor, 5 gramas. Então, é difícil fazer esse termo de comparação e ainda não tem estudos falando se isso tem um impacto positivo ou negativo sobre a saúde. Entendi. Esse é um ponto, né? Quando a gente começa a falar dessa descriminalização do porte da maconha, do consumo, né? Na verdade, você acha que isso vai mudar, né? Essa percepção que as pessoas têm da droga em si? Acredito que sim, porque ao momento que você descriminaliza, você diminui a percepção de risco. E esse risco é maior para os adolescentes, que são a população mais vulnerável, né? E aí, essa percepção de que é uma droga menos nociva, de que ela pode ser utilizada como um tratamento, é uma visão deturpada, assim. É muito importante a gente saber quais os riscos. É uma substância que causa dependência, que tem seus efeitos colaterais, não é um medicamento. Então, isso tem que ter muito cuidado para fazer todo esse processo. Eu ia te perguntar exatamente isso, quando a gente começa a falar em relação à parte de adolescentes, exatamente, né? Como que você acha que hoje, sem falar da descriminalização, qual que é o impacto que a maconha, o uso da maconha traz para um adolescente, por exemplo?
Isso já tem muito estudo que mostra que em grande quantidade na infância e adolescência, ele atrapalha, ele diminui as sinapses dos nossos neurônios. E aí existe, quando em torno dos 18 anos, o amadurecimento do cérebro, que a gente chama da segunda poda neural. E aí atrapalha muito esse processo. E não se sabe se isso é reversível, muito provavelmente não. O uso da maconha antes dos 15 anos está relacionado a déficit cognitivo, a prejuízo na inteligência ao resto da vida. Então, essa é uma substância de risco, principalmente para essa população. E também o THC, ele tem o potencial de apresentar sintomas psicóticos e ser o gatilho de doenças mentais graves, como a esquizofrenia, que também se inicia no final da adolescência, início da vida adulta. Então, esse é um período de risco para o uso da maconha. Então, se for fumar maconha, fuma a hora que for mais velho. Sim. Entendi. Então, assim, você falou que é bem importante essa questão. Eu mesmo não sabia isso, né? Que ela causa esses efeitos, principalmente no consumo na adolescência, na juventude ali, tem uma grande chance de ser irreversível na fase adulta, digamos assim. Tem grande chance de ser irreversível. E quando a gente começa a falar assim sobre a parte de educação, de prevenção, existe alguma campanha? Hoje eu vejo que o pessoal bate muito forte na questão do cigarro, né? Isso é até uma coisa curiosa, né? Que a gente não dá muito valor para essas campanhas de conscientização do cigarro, dessas tarjas, essas coisas, mas eu percebi uma coisa. Isso ficou muito claro para mim. Eu lembro que uma vez, quando eu fui para a Europa, o fumo é muito comum, assim, mas é muito maior do que o Brasil. Aí eu falei, cara, essas campanhas dão certo. Em algum nível elas funcionam, porque você vê que, no geral, o uso do cigarro, né, tem relativamente diminuído ao longo dos anos. E existe alguma campanha de conscientização para o uso ou não uso da maconha? Precisa ser feito, né? A gente, como sociedade, não pode cometer os mesmos erros que a gente cometeu na legalização do cigarro. Quando o cigarro foi legalizado, foi feita uma propaganda maciça, hollywoodiana, de que era algo positivo, ligado ao sucesso, ligado à sexualidade, e foi minimizado muito os malefícios, inclusive tem até documentário sobre isso. Então, depois de alguns anos com o uso excessivo do cigarro, que foi vista a relação dele com praticamente todos os tipos de câncer. E aí sim começaram as campanhas. E a gente vê hoje no Brasil, depois de décadas, conseguiu reduzir o consumo de cigarros entre a população jovem. Mas a consequência de todo esse consumo, né, de toda a população que agora está já idosa, isso gera um gasto absurdo de doenças para o Sistema Único de Saúde. E aí a gente não pode cometer esse mesmo erro, né? Se for legalizar, tem que já iniciar uma campanha muito grande sobre os riscos e os malefícios, para que a pessoa que fizer uso não faça uso achando que é uma substância inócua, que não traz nenhum prejuízo, que vai ajudar ela com a ansiedade. Não. Se ela for usar, ela tem que fazer uso consciente, de que é uma substância de uso recreativo, que tem seus malefícios, e a pessoa vai estar assumindo esse risco. Como hoje em dia a gente faz com a bebida, com o cigarro. Você me deixou com medo agora, né? Porque, para mim, eu olho assim, eu vejo e falo, cara, a gente tem uma chance muito grande de repetir exatamente o mesmo caminho do cigarro, né? Vem essa descriminalização, depois vem a liberação, depois vem campanhas de incentivo e depois vem campanhas de tratamento, né? Exato. A gente não precisa fazer isso de novo. Não precisa errar de novo, né? Então, acho que se for legalizar, a legalização está muito relacionada a questões judiciais e sociais, né? Do crime, do tráfico. Então, eu acho que é uma discussão muito válida isso. Mas ela tem que ser feita junto com as sociedades médicas para que você faça também campanhas de conscientização para que esse consumo não ganhe uma proporção que vai trazer muitos prejuízos de saúde para a sociedade. Ô, Fernanda, eu vou te fazer uma pergunta mais polêmica agora, tá? Uma das grandes defesas que as pessoas têm falado na questão da descriminalização da maconha é principalmente quando a gente fala da população negra,
da população mais pobre, de baixa renda, que com essa descriminalização tende a ficar um pouco mais igualitário, talvez, a ação que a polícia tem no geral, porque normalmente quem acaba sendo preso, normalmente ou a pessoa é negra ou a pessoa é uma classe mais baixa, né? Como que você vê isso daí? Eu acho que realmente esse é um dos principais ganhos, né? Porque já quando a pessoa era pega com um porte em pequena quantidade de droga, de maconha, principalmente, em geral, ficava na mão do delegado, se ele ia ou não abrir uma denúncia. Muitas vezes avaliava, não vale a pena, o usuário, todo o custo que você tem para um processo judicial, né, a parte burocrática, então muitas vezes não era aberto nem a denúncia. Mas isso ficava na mão do delegado, então algo subjetivo e muitas vezes injusto, né? A gente sabe sim que o preconceito no Brasil ele é estrutural, e a população negra e pobre é quem sofre com isso, né? O rico lá que tem uma família mais poderosa não vai ser preso por porte de maconha. Então, você determinar uma quantidade, você coloca regras que vão servir para todo mundo. Mas essas regras também, né? Estou conversando com colegas advogados, que não é só você portar 40 gramas. Você tem que ver se esses 40 gramas estão divididinhos em 10 pacotinhos. Então, isso configura uma venda. Você foi pego diversas vezes portando 40 gramas, isso também configura uma venda, né? Então, ainda vai precisar, né, ter essa análise de cada caso, mas isso traz, sim, uma proteção. Na minha opinião, os 40 gramas foram um pouco arbitrários, uma quantidade grande, que talvez se fosse uma quantidade menor ajudaria a parte de saúde pública, né? Mas tem muitas coisas para serem discutidas ainda. Interessante. Eu sei que não é a sua área, sei que a sua área é a área médica, mas se a gente fosse lá da parte legislativa assim mesmo, como é que você vê esse futuro dessa legislação? Saiu agora, né? Teve essa descriminalização do porte, do consumo da maconha com até 40 gramas. Como é que você acha que isso tende a caminhar para o futuro, assim? Se for semelhante ao cigarro, né, com isso você vai ter implementação de indústrias, com a legalização, né, de indústrias que vão fabricar, uma vigilância sanitária sobre isso, você tem que discriminar todos os produtos que estão ali, aí proibir a venda para menores de idade, você regulamentar os locais de venda, cobrar impostos altos, né, que é importante porque você vai dificultar sim o acesso, e você, no cigarro, o dinheiro do imposto ele é revertido para o SUS, para o tratamento das doenças causadas pelo cigarro. Então, acho que poderia ser de uma forma semelhante, né? O imposto gerado pela venda da maconha ser revertido para a saúde, para gerar as doenças causadas por ela. Né? E como você é psiquiatra, como que você ajuda esses pacientes que são dependentes da maconha ou de qualquer outra substância? Tem os tratamentos específicos, né? Você vai avaliar caso a caso a gravidade disso, os sintomas que a pessoa apresenta. Muitas das vezes a pessoa não está disposta a acessar o uso e a gente utiliza técnicas de redução de danos, né? De você conseguir reduzir a quantidade, né? Organizar o horário em que a pessoa usa para que isso traga menos prejuízos e tratar as comorbidades, né? Então, se a pessoa tiver alguma outra doença, a gente vai tratar isso. Fernanda, e sim, para fechar esse assunto da descriminalização da maconha, tem alguma mensagem que você queira falar, gente, sobre isso? O que você pensa? Tem alguma mensagem final que você quer passar para o pessoal em relação a esse tema? Eu acho que é um tema polêmico porque ele é realmente complexo, não tem uma solução fácil. Outros países mais desenvolvidos do que o Brasil não conseguiram uma solução perfeita, então não vai ser o Brasil que vai conseguir. Provavelmente isso vai ter muitos desdobramentos e a gente precisa de uma discussão aberta, sem viés político, que vai só dificultar esse processo, sabendo que é um processo longo. E uma coisa que eu acho muito importante é o usuário. Ele ter um olhar realista e sincero consigo mesmo. Qual o efeito da substância no meu corpo? Qual a quantidade que eu estou usando? Eu tenho controle sobre a quantidade, a frequência? Porque
não dá pra gente idealizar, colocar que é algo perfeito. E a gente olhar pra gente. O que isso faz no meu corpo para eu poder me cuidar? Só a pessoa que pode fazer o seu cuidado com o corpo e com a saúde mental. Legal. Uma coisa até que me fez pensar aqui também, né? O paciente que normalmente chega para você lá, seja com uma dependência da maconha ou de qualquer outro tipo de droga, normalmente isso não é a causa em si, é um reflexo na verdade, né? Normalmente a pessoa que usa droga, que tem algum tipo de consumo de substância ilícita, sim. O que vem antes disso? O que leva, na sua avaliação, na sua opinião, na sua experiência principalmente, o que leva as pessoas a usarem droga, usarem maconha, qualquer coisa nesse sentido? Existem os dois casos, né? A maioria das pessoas acabam buscando um uso realmente recreativo. Eu tô no final de semana, eu vou beber, vou me divertir com os meus amigos, eles estão usando alguma substância que deixa mais alegre, com mais energia. Às vezes a pessoa inicia o contato com a substância de forma recreativa. E aí, se esse contato se torna frequente, em grande quantidade, ele pode desencadear doenças mentais graves, dependências graves. E também a pessoa que já conhece o efeito da substância no corpo, começa por diversos fatores, ter sintomas depressivos, ansiosos, e aí ela busca naquela substância o alívio daqueles sintomas. Então a gente tem que entender se tem algo de base para tratar isso também. Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Isso, você falou que tem a questão recreativa de uso de drogas e também tem a questão da própria fuga, né? É um alívio para uma tensão, para um problema, que às vezes não é o melhor caminho. Com certeza, porque não resolve o problema e a gente acaba criando outro, que é da dependência e dos efeitos daquela substância no organismo. Além da maconha, que outra droga te preocupa mais assim? A maconha, né, todo esse processo de se discutir a descriminalização, a legalização, é porque ela é uma substância menos nociva do que o crack, a cocaína, a heroína, certamente. Mas muitas vezes ela é a porta de entrada, assim como o álcool. O álcool é a porta de entrada para as outras drogas, né? Então a gente tem que olhar com muito cuidado para isso. Mas o prejuízo social que a cocaína, o crack, a heroína, eles trazem é absurdo, né? Você acaba com a vida da pessoa, ela não consegue produzir, não consegue mais conviver em sociedade, fica ali, criam-se as cracolândias, né? Então é um potencial muito pior. E te perguntar uma coisa boa, mais leve agora, tá? Eu tenho uma meta que é viver até os 100 anos com saúde. Você, como psiquiatra, que dica que você pode me dar? Exatamente, olhar para si, olhar para o seu corpo, se cuidar com carinho, né? A fuga em substâncias diversas, inclusive comida, ela vai te trazer malefícios. Tudo o que é em excesso traz malefícios para o nosso corpo. Então, é a gente buscar o equilíbrio, entender ali, tô ansioso, tô angustiado, por que eu tô precisando dessa substância? Não, eu gosto de usar porque eu gosto de ter esse efeito. Então, faça um uso em pequena quantidade, num ambiente seguro, que não prejudique a você nem a outras pessoas. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas olhe para si com muita atenção. Curiosidade, como é que é a sua rotina fora do consultório? Você faz exercício, você malha, corre, ou não faz nada? Tem que fazer. A atividade física é o que traz mais benefícios para o corpo, inclusive para prevenção de quadros demenciais. É o que se tem de maior benefício hoje em dia, né? E ao longo da vida, inclusive os idosos. Então, a atividade física, ela produz endorfina, que é o precursor de outros neurotransmissores. Então, ela auxilia muito nos sintomas de ansiedade, nos sintomas de depressão. A gente consegue reduzir o uso de medicações para os transtornos mentais e também para, né, cardiovascular.
E os estudos mostram que é o que mais traz benefício para a prevenção de quadros demenciais. Você É recomenda, você fundamental. prescreve atividade física para os seus Prescreve. pacientes? Atividade física moderada, porque você tem que ter aquele efeito do cansaço, do suor, da aceleração do coração. Uma caminhada leve não vai ter o mesmo potencial de benefício. Tem algum exercício específico assim? Não, que a pessoa gostar. Isso é muito importante, porque o mais importante é a manutenção, né? Se a pessoa não gosta de academia e ela se força a ir na academia, vai frustrada, ela abandona. E o benefício está na constância. Então, é melhor ela fazer qualquer outra atividade moderada que ela se interesse e mantenha isso. Fernando, uma pergunta aqui, tá? Quando a gente machuca o pé, você procura um ortopedista, né? Quando você está, às vezes, com algum problema, alguma coisa no olho, você procura um oftalmologista. Como é que as pessoas sabem que é o momento de procurar um psiquiatra? Essa é uma dificuldade, é muito subjetivo, né? Os sintomas das doenças mentais. E por isso, geralmente, posterga essa procura. Muitos dos pacientes vão primeiro em várias outras especialidades, passam pelo cardiologista, passam por diversos médicos porque está sentindo um mal-estar, acelera o coração. E aí, quando os outros colegas falam, não, está na hora de você buscar um psiquiatra, aí geralmente a pessoa aceita essa indicação. Mas acho que é isso. Olhe para você, veja seus sintomas. Se você está tendo dificuldade no dia a dia, está tendo crises de ansiedade, tem ali uma tristeza, uma angústia na maior parte do tempo, que isso tem te dificultado nas suas atividades, alteração do sono, não postergue, porque o tratamento ele é mais fácil quando se começa antes, né? Conforme a gravidade dos sintomas, o tempo de duração, ele tende a ser mais difícil. Então, busque o quanto antes. E, Fernando, até pra gente já pro finalzinho assim, eu perguntava antes o seguinte, se tivesse um outdoor muito grande para você colocar uma mensagem, o que você ia escrever? Mas eu vou mudar essa pergunta. Como você é uma psiquiatra que está na era digital, tá? A pergunta é o seguinte, o Google, google.com, aquela páginazinha ali, ela tem milhões e milhões de acessos por segundo. Se tivesse uma mensagem para você escrever ali, vou trocar o logo do Google, no lugar eu quero que apareça a minha mensagem, o que você falaria? Acho que a sua frase foi boa, conhece-te a ti mesmo, porque não adianta a gente levantar uma bandeira da legalização, da maconha, ou outras bandeiras, sendo que para você talvez isso não seja benéfico. A gente coloca viés político em coisas que têm um efeito muito diferente em cada pessoa. A gente não é sempre igual, não é igual em todo mundo. Então, conhece-te a ti mesmo. Legal. Fernanda, obrigado pelo papo, obrigado pela conversa. Espero que você tenha gostado. Está convidada para ver outras vezes também. Obrigada, agradeço muito. Um abração.